Pessoal, nossa aula agora é sobre prova testemunhal. Abram aí o seu CPP a partir do artigo 202, tá ok? Vamos lá, vou compartilhar o meu slide aqui para vocês para tratar dessa importante prova em espécie. Vamos lá. Então, primeiro que é o conceito de testemunha. É a pessoa que não possui interesse na causa e depõe sobre os fatos relevantes para o seu desfecho. Gente, isso é interessante. Toda vez que uma testemunha vai ser ouvida, a primeira coisa que o juiz pergunta é: você tem interesse em quem vai ganhar essa causa? A pessoa diz que não, às vezes até tem, mas o advogado dela já tem que instruir ela para dizer que não. Né? Não estou aqui para dizer a verdade. O Código de Processo Penal, no artigo 202, diz que toda pessoa poderá ser testemunha. Começa assim o nosso CPP. Qual é a ideia do chamado compromisso? A testemunha tem que prestar compromisso, gente. É o que está descrito lá no artigo 203 do CPP. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade que lhe souber e que lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou circunstâncias pelas quais possa avaliar sua credibilidade. Então, nada mais é do que prestar compromisso. Na verdade, é prestar o compromisso de dizer a verdade do que lhe for perguntado. Isso é prestar compromisso, né? Dizer a verdade do que for perguntado. E percebam que, no primeiro momento, é feita a qualificação dela para depois perguntar o que ela sabe a respeito daquele determinado caso. Gente, existe no ordenamento brasileiro o crime de falso testemunho. Ele está lá no Código Penal, que diz, lá no artigo do 342 prevê o crime de falso testemunho. Mas antes de ler esse crime de falso testemunho, vamos ver o que o CPP diz sobre. Lá no artigo 211, o CPP diz que se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração do inquérito. Parágrafo único. Tendo o depoimento sido feito em plenário do julgamento, ou seja, no rito do júri, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência ou tribunal, ou conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderá fazer imediatamente a testemunha, apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. Nossa, ela saiu de lá já presa, em flagrante, pela sua afirmação falsa. Então, esse é o contexto do momento em que essa afirmação falsa vai ser evidenciada no processo, mas qual que é o crime propriamente dito do falso testemunho? Falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, só essa parte. Próximos slides, mas já estou incomodado com isso. Percebam que não é só fazer uma afirmação falsa para praticar o crime de falso testemunho. Se eu me negar a falar ou ficar em silêncio, eu também pratico falso testemunho. Tudo bem. Da existência do princípio da vedação à autoincriminação, onde é muito neto Cida Tegere. Se porventura aquele silêncio que eu estou como testemunha fazendo, né, nem fazendo, estou permanecendo em silêncio, em razão de uma condição de que se eu falar eu vou estar me auto-incriminando, aí eu não posso responder por esse crime. Porque o exercício do direito ao silêncio para a pessoa que está sendo investigada é absoluto. Né? Ela não pode ter um prejuízo em razão desse silêncio. Então, a ideia é a seguinte: se a testemunha está mantendo-se em silêncio porque ela não quer prejudicar o amiguinho, aí ela pratica o crime de falso testemunho. Mas se ela não quer falar, porque se ela falar, ela vai prejudicar a si mesmo, aí não pode ser tipificado o crime de falso testemunho. Já sei, no caso concreto, isso deve ser difícil de ser avaliado, né? Imagina, vou ficar em silêncio porque se eu falar, vou me prejudicar. É difícil isso.
para uma testemunha, no caso concreto. Uma observação importante é a súmula 165 do STJ. Quando alguém pratica falso testemunho na Justiça do Trabalho, o crime é investigado e perpetrada a ação penal de falso testemunho na Justiça Federal. Beleza? 4 espécies de testemunha. Só vou beber uma água aqui. Espécies de testemunha. Vamos lá. A doutrina apresenta várias espécies de testemunha, gente. Nomenclaturas trazidas pela doutrina. E uma outra observação mais especial, eu vou falar para vocês. Estejam com o CPP aberto, tá? O que é uma testemunha direta? É a que presenciou o fato. É a testemunha clássica. Indireta é aquela que soube do fato por outras pessoas. Testemunha do ouvir falar, ouvir dizer. Essa testemunha é fraquinha, tá? Não tem muita força no processo, não. Testemunha numerária são aquelas arroladas, apresentadas pelas partes e que são devidamente compromissadas de dizer a verdade. Elas compõem o limite máximo de testemunha para cada rito, cada procedimento. Daqui a pouco eu vou listar para vocês qual é o limite máximo de testemunhas que podem ser arroladas, que é a expressão que a gente utiliza, apresentadas. Extranumerárias são ouvidas por iniciativa do magistrado. Abram aí no artigo 209 do CPP e vocês vão perceber que no artigo 209 é admitido que o juiz, quando julgar necessário, possa ouvir testemunhas, além das indicadas pelas partes. Diz ainda no parágrafo 1º, se o juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referiram. Então, no contexto de uma fala, a testemunha falou de outra pessoa, é a chamada testemunha referida. É interessante a seguinte observação sobre esse tema de juiz tendo iniciativa para ouvir testemunha. Isso, segundo a minha opinião, e segundo a opinião de vários doutrinadores, tem que tomar um pouco de cuidado, porque juiz é espectador, não é protagonista. Em outras palavras, não pode indistintamente querer ouvir uma outra testemunha. Não, vamos ouvir outra testemunha. Ele não deve fazer isso. O sistema acusatório separa as funções de acusar, julgar e defender. Arrolar testemunha cabe às partes. Então, ele deve ser provocado para, por exemplo, no contexto de uma audiência, se alguma testemunha citar outra pessoa, e eu já vi isso numa audiência, um policial federal falar, eu que estou sendo ouvido aqui, mas quem acompanhou de fato esse papo, desse caso, foi o policial fulano de tal. Aí sabe o que o juiz fez? Ele abriu a palavra para o Ministério Público, né, policial, interessava ao MP, e o promotor falou, vou querer ouvir essa testemunha que foi referida. Aí tudo bem, o promotor provocou e o juiz autorizou, mas de ofício, por iniciativa do magistrado, não é uma boa, não. As testemunhas também são classificadas como informantes. Esses informantes, gente, não são sujeitos a fazer o compromisso de dizer a verdade. Abram aí o artigo 208 do CPP para a gente ver quem são essas testemunhas informantes. Vamos lá. Não se deferirá o compromisso de dizer a verdade os doentes e deficientes mentais e os menores de 14 anos, nem as pessoas a que se refere o artigo 206, doentes e deficientes mentais, menores de 14 anos, e quem que é essa galera 206, gente? Vamos ler ali. Ascendente, descendente, afim em linha reta, cônjuge, ainda que divorciado, irmão, pai, mãe, filho adotivo do acusado. Legal. Então, essa galera, como, por exemplo, o irmão do acusado, não presta o compromisso de dizer a verdade. Ele é tido como informante, como também crianças menores de 14 anos e deficientes mentais. É a leitura, é a redação do nosso CPP. Utiliza essa expressão, tá, gente? Doentes e deficientes mentais. Então, quando eu, defesa, vou arrolar como testemunha o irmão do investigado, do acusado, do réu, eu tenho que compreender que na hora da audiência dele, ele vai ser tratado como informante, ele não presta compromisso de dizer a verdade. E o que significa isso na prática? Gente, ele tem essa produção
dessa prova na condição de informante tem menor validade. Então, se ele não presta o compromisso de dizer a verdade, quer dizer que ele pode estar mentindo, não é verdade? Então, sempre é aconselhável pegar pessoas que não estejam nesse rol que eu citei. Uma observação que é importante: maiores de 14 e menores de 18 prestam compromisso e, se mentirem, praticam ato infracional por causa do ECA. O que é testemunha própria, gente? É a testemunha ouvida sobre o fato, propriamente dito. É a testemunha clássica, então, né, sobre o que ela sabe sobre aquele caso. E testemunha imprópria. Existem no Código de Processo Penal alguns tipos de testemunhas envolvendo determinado ato da persecução penal. Um exemplo é a testemunha que é chamada para acompanhar uma busca e apreensão, que a gente verifica na aula de busca e apreensão, e o outro exemplo é a do artigo 304, parágrafo 3º do CPP. Leiam lá e percebam que se a pessoa, quando presa em flagrante, se recusar a assinar o auto de prisão em flagrante, será chamado duas testemunhas para confirmar a recusa dela. Elas estão aqui, duas testemunhas que vão lavrar o auto em razão da recusa da pessoa em assinar. Costumam ser próprios policiais essas testemunhas. Beleza? A gente ainda traz, né, da doutrina, duas outras hipóteses de testemunha: a inócua ou a remota. A testemunha inócua é aquela que não sabe nada do processo, da causa. Ela nem deve ser computada como testemunha. Ela está prevista lá no 209, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos ver lá o que é a testemunha inócua. Está lá, parágrafo 2º. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interessa a decisão da causa. E testemunha remota é aquela que presta seu depoimento por videoconferência. Artigo 222, parágrafo 3º do CPP. Em outras palavras, vamos lá ler, 222, parágrafo 3º. Quem tiver com o CPP, acompanhe aí. Na hipótese prevista nesse caput, que é a hipótese da testemunha morar em comarca diferente da onde o caso está sendo investigado e processado, a oitiva da testemunha poderá ser realizada por videoconferência. Só até essa parte é suficiente para nós. Beleza? Então, a videoconferência vai muito além do réu, podendo ser realizada para ouvir uma testemunha. Características do testemunho, gente. Primeira característica: judicialidade. A testemunha, a prova testemunhal, a gente não está falando mais de inquérito, é realizada, ela é ouvida perante um juiz. Oralidade. Em regra, tem que ser oral. Vamos ler o artigo 204 do CPP. Olha lá, 204 do Código de Processo Penal. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido a testemunha trazê-lo por escrito. Não será proibido ainda, no entanto, breve consultas a apontamentos. A testemunha pode ter uma colinha, mas ela não pode ficar lendo tudo. Existe exceção, gente? Existe. A exceção estão lá no artigo 221, parágrafo 1º, e no artigo 223, parágrafo único. Peço que vocês leiam. O que são basicamente as exceções? Determinadas autoridades, como o presidente da República, que se for intimado a atuar como testemunha, poderá responder por escrito. E no 223, surdos mudos que também farão o testemunho por escrito. Tá? Em respeito a essa característica da oralidade, vale destacar que não se pode limitar a testemunha a ratificar o que ela disse na fase policial. O que significa isso? A testemunha vai lá, um policial vai ser ouvida, e ela simplesmente diz assim para o juiz: mas o que eu falei é o que está escrito lá no que eu falei lá na delegacia. Não pode, né, gente? Ele está lá para falar tudo de novo. Até porque agora está sendo feito em contraditório, não é verdade? É um processo judicial. Um assunto que é interessante também, envolvendo essas características do testemunha, a questão da oralidade, é uma observação a respeito da questão da passagem do tempo, né? Em que medida a passagem do tempo prejudica a fidedignidade daquele testemunho? Às vezes, a audiência de instrução, onde a testemunha vai ser ouvida, vai acontecer vários meses após a ocorrência do caso penal. Aí a testemunha chega perante o juiz e não lembra direito do que aconteceu. Isso acontece muito, principalmente quando envolve o motivo de policiais. Eles simplesmente não lembram
e, em razão disso, eles costumam pedir para o juiz para dar uma olhada no processo, para reler o que aconteceu. Aí, tá, lembrei desse caso. Isso acontece muito, gente. Mas uma preocupação que é feita, que a gente vai passar a verificar concretamente quando o juiz das garantias for especificamente, prontamente implantado, é que, sob a ideia da ótica da juiz das garantias, o inquérito policial não vai ser mais acoplado aos autos do processo, né? Não vai ser mais anexo aos autos do processo. Então, o delegado, a testemunha, e o exemplo que eu estou dando aqui é o policial, não vai poder dar uma lida no que ele falou antes para relembrar o que aconteceu. Quem tem uma visão acusatória disso vai acreditar que isso é errado, né? Porque, puxa vida, ele não é uma máquina e com o passar do tempo ele não lembra de tudo. Mas quem tem uma visão mais de defesa, de garantista, vai perceber que isso vai demonstrar uma maior, digamos que, fidedignidade a respeito daquela prova, porque era fácil para ele dizer quando estava na fase investigativa, que ele tinha prendido a pessoa, mas era dever dele saber que um dia ele seria ouvido na fase processual. Então, ele, como policial, ele poderia ter consultado o arquivo desse inquérito antes de ter ido na audiência, né? Então, não simplesmente chegar lá, não lembro direito. Então, essa questão da passagem do tempo é uma arma bastante interessante, especialmente para a defesa. Retrospectividade. A testemunha dispõe sobre fatos passados, já ocorridos, tranquilo. Objetividade. A testemunha dispõe sobre os fatos, sendo proibida ela fazer valorações subjetivas. Peço que vocês leiam esse artigo 213 e percebam isso, que ele não pode trazer valorações subjetivas, especialmente sobre o réu, exceto quando estiverem envolvidos com o próprio caso. Então, por exemplo, a testemunha vai ser ouvida e ele não pode falar, esse cara é um cachorro, é um vagabundo, não vale nada. Isso não tem a ver com o caso ou o fato. Ela está lá para ser ouvida sobre o fato. Mas, por exemplo, se ela falar, não, é uma pessoa que age com crueldade, porque fez isso com aquilo, com a vítima. Aí tudo bem, né? Tem a ver com o fato, essa opinião dela. A testemunha também são inquiridas individualmente. Vamos ler o artigo 210 que fala sobre isso. As testemunhas serão inquiridas cada uma por si, de modo que uma não saiba nem ouça o depoimento das outras, devendo o juiz adverti-las das penas combinadas ao falso testemunho, perdão. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Isso na prática dificilmente acontece. Fica todo mundo esperando junto lá do lado de fora. Beleza? Pronto. Sobre a quantidade de testemunha, gente, quanto cada parte pode arrolar de testemunha? Varia de acordo com o rito, com o procedimento adotado. E vale destacar que nesse número não estão as testemunhas referidas, ou seja, quando uma testemunha refere-se a outra pessoa durante a sua oitiva, nem as que não prestam compromisso, que a gente já viu quais são, e também as testemunhas inócuas, que são aquelas que não têm nenhuma compreensão sobre o caso. Então, aqui está o rito e o número. Bom para cair em prova objetiva isso daqui. No rito ordinário, no máximo 8 testemunhas. No rito sumário, 5. Que é a lei dos juizados especiais, não está expresso. A doutrina entende que é no máximo 3. Na primeira fase do júri, 8. Na segunda fase do júri, 5. E na lei de drogas, 5 testemunhas. Então, a depender do rito, você tem um máximo, tá? Não precisa incluir todos. O máximo de testemunhas que você pode arrolar. Quando que arrola essa testemunha, gente? A acusação arrola na denúncia e a defesa na defesa prévia, na resposta à acusação. Beleza? Próximo tema envolvendo testemunha, gente. Recusa e impedimento. Há determinadas pessoas que podem recusar-se a depor e outras que a lei disciplina que estão impedidas de testemunhar. Então, vamos ver quem pode se recusar e depois quem são impedidas. Podem se recusar a depor aquelas previstas no artigo 206 do CPP. Vamos lá ver?
Você já leu esse artigo 206, eu sei. Essa galera aqui, que envolve familiares do acusado, quando depõe, a gente viu, não presta compromisso. Mas elas podem recusar-se, em regra, a depor. Vamos ler. Artigo 6. Poderão recusar-se a fazê-lo, ou seja, depor, o ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato ou de suas circunstâncias. Então, percebam que a recusa é desse grupo de pessoas ao redor do acusado. Eles podem desejar não depor, mas é admitida a possibilidade deles serem obrigados pelo juiz, desde que o juiz seja provocado a depor, se não tiver outra forma de esclarecer aquele caso. Então, a irmã do acusado, ela pode se recusar, não quero depor. Mas se a oitiva dela foi essencial para o deslinde do caso, o juiz pode obrigar ela a depor. Mas essa obrigação não vem em conjunto com o compromisso de dizer a verdade. Ela não tem o compromisso de dizer a verdade, ou seja, não pratica se mentir ou falso testemunho. Isso é recusa. E o que é impedimento, gente? O impedimento traz um rol de pessoas que não estão obrigadas, que não podem, por razão legal, depor. Ainda que elas queiram. Elas só vão poder depor se a pessoa interessada desobrigar ela desse impedimento. Vamos ler lá o artigo 207 do CPP. Abram aí, 207. São proibidas de depor, então impedidas, as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, exceto se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Ótimo. Então, qual que é o exemplo que a gente pode dar, gente? Qual que é o exemplo que a gente pode dar? A gente pode dar o exemplo de um padre, né, que é impedido de depor, exceto se a pessoa que confessou para ele desobrigá-lo, né, confessou para ele desobrigá-lo. Sendo desobrigadas, caso elas venham a depor, elas têm que prestar o compromisso, tá ok? Eu trago uma lista aqui que envolve essas expressões utilizadas no artigo, para que vocês compreenderem o que vem a ser a função, ministério, ofício ou profissão. A função é um encargo oriundo de lei, decisão judicial ou contrato, por exemplo, uma função pública. O ministério, um grande exemplo, é o padre, que envolve atividade religiosa. O ofício é uma atividade de cunho manual, exemplo, secretário de um advogado. E a profissão, um grande exemplo, é o advogado, né? Ele está impedido de depor um psicólogo, um psiquiatra, exceto se ele for desobrigado pelo seu cliente. Beleza? Inquirição direta de testemunho, gente, também conhecido como sistema do cross-examination. Antes do ano de 2008, era o juiz que perguntava para a testemunha. Hoje em dia não é assim. Depois de qualificada, o juiz já passa a palavra para a parte que arrolou a testemunha. Então, as perguntas são formuladas diretamente pelo PMP, ou querelante, e pela defesa, né? Diretamente por ele, tá? São inquiridas diretamente e o juiz só fica ali de olho, administrando, para ver se tiver algum tipo de inconveniente. Então, começa assim, o juiz pergunta a parte qualificatória, né? E depois já passa a palavra. Beleza? Sobre o assunto, artigo 202 do CPP. Vamos ler. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Então, isso é interessante e acontece muito na prática, gente. Primeiro, se o juiz verifica que algo errado está acontecendo, por exemplo,
cara, o advogado está perguntando algo que já foi respondido. Tem juiz que fala, doutor, ele já respondeu isso. Né? E em umas questões envolvendo perguntas, a outra parte pode, excelência, pela ordem, ó, está induzindo o meu cliente a uma resposta. Então, o juiz vai controlar isso. E ao final da oitiva, se o juiz ficar com alguma dúvida, ele pode fazer uma pergunta sobre um ponto relevante. Sobre aquela sua resposta, mas você não tinha conhecimento que ela traficava drogas? Isso que é o tipo de intervenção que o juiz pode fazer. Beleza? Contradita, gente. O que significa contraditar uma testemunha? Trago aqui o artigo 244 do CPP. Contraditar a testemunha significa impugnar sua participação no processo, que por alguma circunstância não pode depor ou não deve ser compromissado. Então, imagina que eu, defesa, traga para depor armando o acusado. Fique em silêncio de que ela é armando o acusado. O promotor de justiça pode, silêncio, pela ordem, fulano de tal que está aqui, armando do acusado. Pode ser ouvida? Pode. Mas como informante, se ela quiser, pelo jeito ela está aqui, ela quer ser ouvida, como informante, não presta esse compromisso. Como eu falei lá atrás, a prova oriunda de um informante tem mais valor do que a prova oriunda de uma testemunha. Não que exista uma hierarquia, mas pelo fato de ela não prestar compromisso, a validade do que ela está lhe dizendo é colocá-la em xeque, não é verdade? Testemunha faltosa, gente. O que acontece se a testemunha faltar no dia da audiência? Peço que vocês leiam depois esses artigos, mas as situações são 3. Condução coercitiva, quando ela foi indispensável, e a parte não dispensar, né? Faltou a testemunha. O juiz vai perguntar, você vai dispensar ou vai manter? Vou manter. Vai ter condução coercitiva. Vou dispensar, então beleza. Pagamento de multa e custas de diligência, e responde ainda pelo crime de desobediência previsto no Código Penal. Beleza? Por fim, quais são... Não, faltam ainda 2 pontinhos para a gente estudar. Deveres da testemunha. Dever de comparecimento, né? Tanto é que se ela não comparecer, ela pode responder pelo crime de desobediência e ser conduzida coercitivamente. Dever de depor, né? Caso a testemunha se recuse, ela vai estar praticando o crime de falso testemunho, como a gente viu, exceto na hipótese que a lei contempla de recusa, que é a do artigo 206 do CPP, e dever de dizer a verdade. Mais uma vez, a testemunha comete o crime de falso testemunha se mentir, lógico, com exceção do que falei lá atrás, se ela está dizendo, mentindo ou se omitindo para proteger a si mesma. Aí ela está protegida pelo nemo tenetur sive tegere. Por fim, testemunha por carta precatória. Gente, o artigo 222 do CPP admite, no caso da testemunha morar em outro local, outra comarca, seja expedida carta precatória para ela ser ouvida. Isso acontece ainda? Acontece, mas está cada vez mais em desuso por causa da possibilidade de testemunho por videoconferência, o que é bem mais eficaz. Intima só a pessoa para ir na comarca onde ela reside e faz uma videoconferência de lá com o juiz da causa. Vamos ler, então, o artigo 222, que trata da carta precatória. Para finalizar a nossa aula, 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz, no correto seria fora da comarca, será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória com prazo razoável, intimada às partes. Beleza, gente? Então, essa é a nossa aula de testemunha. Vou interromper aqui a gravação e, muito obrigado. Tchau.